já vou chamar o Ranime para fazer o seu melhor. Com você, meu querido. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos, muito obrigado a gente, todo mundo aqui na sala. Eu vou fazer o que a galera aqui me pediu, mas antes eu queria perguntar se tem alguém aqui na sala que ainda não está tomando os produtos Herbalife. Se tem um chat lá embaixo, escreve eu, só para eu ter noção, quantos de vocês ainda não estão tomando os produtos Herbalife, ou isso é uma experiência nova para vocês. Vou até fechar aqui a janela atrás, vai ser menos barulho. Então, vamos lá, gente. Quem não usa ainda a suplementação, escreve no chat para a gente ter noção. Sim, só para a gente ter uma ideia. Para ver se eu... Por enquanto, 100% usa. Conversar com você. Por enquanto, 100% usando, hein? Ninguém se identificou que não use aqui. Ok, bacana. Então, beleza. Beleza, então é mais fácil, na verdade, no nível da conversa. Eu vou explicar alguns conceitos, mais que nada das pessoas que querem mudar a sua composição corporal, se livrar da gordura e ter um corpo esculturado, mas, na verdade, isso não somente é a questão de corpo esculturado e também ter saúde intacta, como se diz agora, entendeu? Tem resultados aqui, então, James, talvez depois a gente pode até mostrar resultados. Eu vou deixar aqui para vocês até o meu Instagram, para quem quer depois. Aqui tem o seu, se quiser que mostre, tem a tua foto aqui. Não, eu vou deixar Instagram, pessoal, vá lá no Instagram, quem quer lá seguir, ver, etc., pode, já deixou o Instagram mais fácil de que você mostrar a minha foto aqui. Então, eles vão poder ver. Eu tomo os produtos da Herbalife há 27 anos, eu sou israelense, por isso que tem um nome um pouco diferente, eu conheci o negócio lá, e, na verdade, para ser bem breve, eu não procurava nada. Meu irmão me convidou, ele veio em casa com essa proposta, eu fui para uma reunião, viu como que funciona. A primeira coisa que me impactou e me impressionou foi o resultado que eu vi que as pessoas estavam tendo com os produtos. E depois, obviamente, a questão do negócio. E por isso estou fazendo isso até hoje. De formação, eu sou farmacêutico, mas eu estou fazendo Herbalife, é o meu business há muitos anos já. Comecei com 23 anos de idade e completei 51 ontem. Então, o que vocês vão ver lá no Instagram, ou no geral, é resultado realmente do uso dos produtos. Você pode manter o seu corpo e a sua musculatura, a sua taxa de gordura baixa, usando alguns conceitos extremamente simples que eu vou ensinar vocês nos próximos minutos, para entender realmente como funciona esse conceito. E a maior parte das pessoas, eu já vou dar uma breve aqui, 90% do que a gente ouça por ali, por aqui, ouve das pessoas e dos amigos, na verdade, faz ao contrário do que vocês vão ver do conceito correto de como uma pessoa realmente deve proceder para manter o seu corpo intacto, ok? Então, me pediram dar uma explicada assim básica, mais que nada eu vou falar sobre proteínas e por que a gente fala tanto disso e como que eles têm uma influência não somente na musculatura, mas também na gordura, até na sua pele, em tudo que você vai ver. E eu vou tentar cobrir isso nos próximos minutos e dar para vocês alguns conceitos e auxílios básicos para fazer com que a sua dieta, e dieta que eu diz não só para perder peso, a dieta cotidiana sua seja mais eficaz, mais saudável, vai te deixar mais energizado e, obviamente, mais intacto em nível visual, como se diz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou tentar ser o máximo simples possível aqui, que o nosso corpo ele precisa de 3 tipos, ok, do que a gente chama macronutrientes. Macronutrientes.
Macro, da palavra macro, a gente já entende que nutrientes que a gente precisa consumir em quantidades altas, ok? Ao contrário do micronutrientes, os quais a gente consome em quantidades mínimas, miligramas, poucas já é suficiente. Então, quem são os macronutrientes? Existem 3 tipos de macronutrientes, ok? Estou vendo muita gente entrando. Eu não sei se eles conseguem ver o chat que a gente fez anterior, mas se eles não conseguem, escreve lá de novo para quem quiser depois ver o Instagram e tudo mais, como funciona. Eu vou deixar no final de novo para quem quer seguir lá, para ver, ok? Como que é. Mas macro significa que a gente consome em quantidades altas, ok? E são 3. São as proteínas, ok? Os carboidratos e as gorduras. São esses 3 que a gente consome em quantidades altas. Os micros são sais minerais, vitaminas, entre outros, que eu não vou entrar agora, ok? Mas esses outros a gente não precisa em quantidades altas, ok? Basta algumas gramas ou às vezes miligramas por dia, já bastou. Certo? Então, vamos entender. A gente falou de 3 aqui, de carboidrato, de gordura e de proteína. Vamos entender quais são, ok? E como que o corpo trata cada um deles, o que ele faz com cada um deles, e como que isso impacta o resultado final, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora, eu fiz aqui no outro celular que eu tenho, carboidratos. Aqui tem alguns exemplos de, deixa eu ver, de carboidratos, não sei se vocês conseguem, deixa eu ver eles. Tem 3 lá em cima, 2 lá embaixo. 2... Na verdade, os 3 que tem aqui, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, os 3 lá em cima. Deixa eu ver se dá para ver isso mais nítido. Esses são monocarboidrato, ok? Lá embaixo já são DUI, enfim. É uma molécula extremamente pequena, é extremamente simples, extremamente fácil para o corpo manusear. É a molécula inteira que está sendo desenhada aqui. Todos os átomos que estão fazendo parte são desenhados aqui. Ela é muito fácil de absorção por causa disso, porque ela passa a parede intestinal facinho, ok? Ela pode vir aglomerada, o que a gente chama polímero, mas aí o corpo quebra isso facinho. Polímero significa uma molécula que se compõe de muitas moléculas similares, mas assim, muitas, milhares, ok? E o corpo, ele pega isso como salsicha, que quebra isso rapidão, muito rápido, muito eficaz, não exige muito esforço do corpo. E a segunda coisa que você tem que saber sobre carboidratos é que o corpo consegue uma reserva, ele tem uns depósitos que ele coloca os carboidratos, ele deixa um pouquinho no músculo, porque mais que nada os carboidratos eles servem para energia, ok? Então quando o corpo começa a gastar energia, por exemplo, eu estou falando aqui agora é gasto de energia, o corpo precisa metabolizar, ele na verdade ele queima, quimicamente falando, esse molécula do carboidrato, e nessa queima solta energia. Essa energia me dá a opção de falar aqui com vocês, ok? Obviamente que quando eu vou correr ou fazer alguma coisa, precisa de mais. Um pequeno depósito existe nos músculos e no fígado, por exemplo, tem 400 gramas enfim, de um polímero. Tem um pequeno depósito em diversas formas no corpo de carboidrato. Ok? Até aqui eu acho que estou sendo bem simples. Não tem nada simples. Onde a gente acha carboidratos? Frutas, por exemplo, são mais que nada de carboidrato. Pão e todos os derivados, porque se você vai comer massa ou pizza, qualquer coisa, tem carboidrato na própria massa, porque a gente faz dos grãos. Essas são fontes
famosos, vamos dizer assim, de carboidrato. Tudo que tem açúcar, contém açúcar, o açúcar por si só é carboidrato. Muitas vezes fala que açúcar é carboidrato, ou carboidrato é açúcar, as pessoas meio que confundem, ok? Mas não vamos entrar nisso agora. Mas esses são basicamente os fontes básicos, arroz, quem gosta também carboidrato. Beleza. Qual é o segundo macronutriente que a gente falou? Gordura. Deixa eu ver aqui. Gordura. Ok, tem uma foto aqui de uma gordura. Vamos ver como gordura aparenta quimicamente. Dá para ver? Ela parece um garfo. Tá vendo? Tem 3 salsichinhas e na ponta, um negócio aqui na ponta que conecta os 3. Certo? O corpo, ele manuseia isso muito fácil. Ele vem, ele corta esse bum, bum, bum e absorve fácil. Porque esse é considerado pequeno. De novo, facinho de ser manuseado. Fácil relativamente de absorção. Molécula não é complexa. Ok? Propósito, para quem quer saber, né, o famoso ômega 3, né? Todo mundo fala ômega 3. Vocês estão vendo que tem uma pequena 3 salsichas, né? Essas salsichas são salsichas de carbono, ok? Quando entre o carbono número 3 e o número 4, a partir do 3, tem uma linkagem para um outro carbono. Que isso? Ok, a mesma coisa. Tem uma linkagem dupla ou tripla, eles dão 2 ou 3 braços um para o outro, a gente chama isso de ômega 3. Ok? Só para você saber. Não precisa ser gênio da NASA, não precisa entender nada. Então, esse é bom a gente consumir. Já tem ômega 6, o que significa que no carbono 6 vai ter... Os braços vão ser, em vez de uma, eles vão dar 2 ou 3. Isso não é bom, tá? Ômega 6 a gente não quer. E ômega 9 também a gente não quer. Enfim, a gente quer o ômega 3. Tem empresas impressionantes. Eles vendem no supermercado Aqui não tem somente ômega 3. No nosso ômega 3 contém também ômega 6 e ômega 9. A pessoa que não sabe nada fala, não, isso aqui contém mais coisa, deve ser melhor. Mas, na verdade, te deram o que é bom e te deram, na verdade, o que é ruim juntos. Não adiantou em nada. É marketing negativo que, infelizmente, a gente vê por aí, mas as pessoas são leigas, não sabem, mas enfim. Toma os produtos Herbalife, tá tudo certo, tá bom? Então, gorduras, o que eu quero que você entender? Eles se absorvem fácil, se manuseiam relativamente fácil, e outra coisa que todo mundo aqui sabe, gorduras tem o quê? Depósito, isso mesmo. O corpo tem onde depositar gorduras, facinho, facinho, facinho. Bastante, inclusive, na nossa opinião, mais ainda do que a gente precisava. Ok? Agora, a gente precisa de gorduras para N coisas no corpo. Por exemplo, todo o nosso sistema nervoso, toda, ok? Ela é coberta, as células do sistema nervoso são cobertas de uma camada gordurosa. Na verdade, toda célula externa dela é tipo uma camada semi-gordurosa. Mas essas células, eu estou dando uma função só para se entender. Da mesma maneira que a gente tem um cabo elétrico, ele está coberto de plástico para não vazar eletricidade. Então, no sistema nervoso central, isso é feito através de gordura em volta dos nervos. Dando um exemplo, tem 1,5 milhão de funções de gorduras no corpo. Mas, só para a gente entender esse conceito, o que eu queria falar? Sobre carboidratos e sobre gorduras. A única coisa que eu quero que vocês lembram são fáceis de ser absorvidas e manuseadas no intestino e os dois têm reserva. Em outras palavras, se eu vou comer agora uma macarronada enorme, que é um carboidrato e tanto, tudo dentro, o corpo não tem problema nenhum de absorver tudo. E ele já vai jogar isso em diferentes depósitos. Ele vai primeiro encher o depósito de carboidrato e que vai sobrar, ele ainda vai mudar para gordura e vai levar para gordura. Ok? Isso a gente tem que saber.
O que eu falei agora sobre tanto carboidratos e as gorduras não prevalece para proteínas. Para começar, proteínas uma molécula completamente diferente. Ela é feita de aminoácidos. Ok? Você deve ter ouvido falar esse nome uma vez. Aminoácidos, existem uns 300 na natureza, por volta de... No corpo humano, a gente só usa uns 20 desses 300. A gente não usa todos os 300. A gente consiste de 20. Imagina uns cubos. Uma é vermelha, uma amarela, uma rosa, uma é preta, uma é branca. 20 desses. O corpo pega e com eles ele monta a proteína. Agora, uma só proteína, tem milhares desses cubos. Um aminoácido, o tamanho molecular dela... Não, tira. Deixa eu fazer. O tamanho molecular de um aminoácido é mais ou menos como de um glucose, por exemplo. Pra você ter uma ideia. Então, quando você pega uma proteína gigante, você está falando de milhares, às vezes de milhões de aminoácidos. Eles têm que ser conectados numa sequência especial, porque eles têm cada proteína ele tem uma função especial no corpo. Então, a sequência que elas estão montadas é crucial pela estrutura final, inclusive tridimensional, que você recebe, que você pode usar ela no corpo. E cada proteína é um bicho de 7 cabeças. E o corpo também não tem reserva de proteínas. De fato, a única reserva que o corpo tem de proteínas são os músculos, ok? E também tem na pele. Agora vamos começar com isso. Se a gente vai, de algum módulo, maneira e jeito, comer mal, o corpo ele pega da onde? Da reserva. Se ele pega da reserva da gordura, bacana. Se ele pegou da reserva do carboidrato, bacana também. Mas se ele pega do nosso músculo, da nossa pele, alguém ia querer que o corpo seu vai desmontar a sua pele, você vai ficar todo enrugado, ou vai desmontar a sua musculatura? Eu acho que não. Então, já por aí, a gente entende que isso é uma coisa que a gente não quer. Outra coisa que a gente tem que entender sobre as proteínas que são extremamente complexas. Então, ele já colocar aqui a foto da proteína, pode pôr. Pode pôr agora a foto da proteína, vou explicar. Tem 3 fotos de proteínas. Você não colocou? Ok. Essa é a primeira, tá vendo? Cada bolinho, assim, que vocês estão vendo, ele é um tamanho de um carboidrato, que na verdade cada bolinho aqui representa um aminoácido inteiro. Ok? Clica um a mais, tem vários tipos que eu coloquei. Então, esse aqui, por exemplo, se você aumenta isso, não sei se vocês conseguem aumentar a foto nos celulares ou como vocês estão assistindo, volta. Não, essa molécula é chamada hemoglobina. Ela tem que ser precisamente montada, porque no meio desse negócio, vocês estão vendo, tem uma coisa, eu não sei como falar em português, tem 6 pontas, né? Lá que ele capta o oxigênio, leva para as células, ele capta ele de uma maneira que ele pode se liberar. Ele não capta ele assim, forçado. O oxigênio vai, sai, e no mesmo lugar aqui dá para encaixar CO2, então ele tira o CO2 das células e leva oxigênio para a célula. Essa é basicamente a função do hemoglobina. E ele está vendo como ele é complexo? Vamos dar outro exemplo, se não tem outro, eu vou mostrar aqui. Tem esse aqui, por exemplo, é colágeno. Tá vendo? É totalmente diferente. São os mesmos 20 cubos, mas ele parece um tubo, né? Ele é potente porque ele tem força em termos de... Ele dá força, ele dá a fortaleza na nossa pele, de toda a estrutura da nossa pele vem do colágeno. Ele é considerado 7 vezes mais resistente do que uma capa de tanque de guerra, ok? Do metal que usa para tanque de guerra, para você ter uma ideia. E por aí vai. Então, todas as proteínas são diferentes. A nível
corpo, o que isso significa? Que o procedimento, ok? O processo para o corpo manusear isso, ou seja, absorver isso, é extremamente complexo. Aliás, onde a gente encontra proteínas? A gente encontra em carne, em ovo, em leite, em muitas coisas. Eu vou dar vários exemplos aqui, ok? Mas quando isso chega para o corpo, já é uma outra operação. Porque eles são diferentes um do outro, o corpo tem que desmontar isso para aminoácidos, para aquelas bolinhas pequenas, para depois entrar tudo, para depois montar as proteínas do jeito que ele precisa. Ele não consegue absorver a proteína do jeito que ela é. Ele tem que desmontar ela primeiro. Isso dá muito, muito trabalho para o corpo. Ok? Então, aqui também tem um detalhe. Eu falei que tem usado 20 aminoácidos no corpo, 20 cubinhos diferentes que a gente precisa. 8 desses 20 são chamados aminoácidos essenciais. Por que é chamados essenciais? Porque o nosso corpo não sabe fabricá-las. As outras, o corpo sabe pegar, por exemplo, ele sabe pegar, eu tenho uma abundância, um aminoácido que eu não preciso, ele sabe modificar ela para outra, ele sabe montar a outra. Esses outros ele não sabe montar. Não sabe, simplesmente não sabe. Então, se você não comeu, ferrou. Vamos explicar por que ferrou. Vamos entender o que vai acontecer se nós não vamos comer uma dos 20. E por aqui você tem que entender que às vezes a gente fala proteínas de alto valor biológico. Ok? Não quero complicar a vida de ninguém. O que é proteína de alto valor biológico? Que todos os 20 estão dentro do que você está comendo. Então, por exemplo, vegetais, muitos deles têm proteína. Mas na maior parte, não todos, tem alguns que são proteína completa, mas não a maioria, a minoria. Soja, por exemplo, tem a cadeia completa. Espirulina tem cadeia completa. Espirulina é um tipo de alga, tem cadeia completa. Mas cenoura, por exemplo, não tem cadeia completa. Exemplo, ok? Então, se eu vou comer só cenoura e está escrito que tem proteína, não dá, entendeu? O corpo não consegue. Isso é muito importante entender, certo? Então, quais são os lugares que a gente... Porque eu vou, daqui a pouco, dar um exemplo. O que acontece quando você coloca proteína dentro, mas não de alto valor biológico, ou não na quantidade que você precisava. Já vou dar exemplos, mas vamos entender primeiro aonde que a gente acha isso na comida. Então, tudo que vem... que tinha pão em maio, ok? Então, por exemplo, carne, frango, peixe e os derivados, ovos, ok? Leite, tudo isso tem proteína de alto valor biológico. Você quer trazer isso do mundo vegetal, então a mais famosa de todas é a proteína de soja, ok? Existem outras, certo? Mas a proteína de soja é considerada a mais famosa de todas. Então, por aí, a gente basicamente meio que cobriu as opções de proteína. Um detalhe importante. Como o nosso corpo tem limite de absorção, porque ele não é que nem, falei, prato de... Você lembra macaronada? Aqui não é a mesma coisa. Se você come mais de uma certa quantidade, um ser humano comum, normal, de 70, 75 quilos, se ele vai comer mais de 25, 30 gramas de proteína numa refeição, 35, geralmente o corpo dele não consegue já lidar muito com isso, não. Ok? Em termos de... Isso não quer dizer que você pega 30 gramas de comida, ok? Por exemplo, frango, 120 gramas depois de cozido de frango... peito de frango vai dar mais ou menos 30 gramas de proteína, só para você entender, ok? Que tem água, tem outras coisas lá no meio. Em ovos, a gente está falando mais ou menos de 6 ovos por volta de, ok? Só para a gente ter uma ideia, uma certa noção. 6 ovos, nos quais a maioria dos amarelos você jogou fora.
Mas vamos entender o que pode acontecer, por que eu estou fazendo tanta explicação sobre a proteína, o que acontece quando a gente não come a proteína. A gente tem que entender que todo o nosso corpo, ele basicamente o que ele faz dia e noite, o tempo inteiro, ele fabrica proteínas. Ele faz uma manutenção do que a gente consiste disso. Ele faz uma manutenção da gente. Ok? Então a gente deu o exemplo de colágeno. Vamos pegar colágeno como exemplo. Ninguém aqui quer ver a pele dele caindo, né? Então o corpo tem que fabricar colágeno. Beleza, ele chega lá, ele vê que o colágeno meio que degradou, ele tem que tem células que morrem, tem células novas, tem que fabricar colágeno, e agora chegou a hora, ele começa a fabricar. Mas ele precisa de proteína. Quantos ele tem? Ele precisa de 20 aminoácidos. Mas o cidadão aqui comeu 19, porque não comeu a proteína de alto valor biológico. Olha, um cara que comeu, que tem gente que nem comeu, mas vamos ver isso que vai acontecer. Se ele comeu 19, beleza. Se esse um que faltou faz parte dos 8 que o corpo não sabe fabricar, basicamente é como você não comeu nada. Porque ele não pode fazer nada com isso. Você colocou para ele, agora monta a televisão. Só falta a tela, o resto tem. Não tem televisão. Certo? Tem quase tudo, mas quase tudo não é nada. Isso você tem que entender. A televisão não funciona sem tela, então é a mesma coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai para a reserva. Ele faz duas coisas imediatas. O primeiro, como qualquer fábrica, quando não tem matéria-prima, vamos diminuir a fabricação. Seu metabolismo cai. Ou seja, você acaba queimando menos calorias. Coisa que, obviamente, você não quer. Então, vai dar aquele... Muita gente faz isso. No meio do dia. Eles não somente fazem isso. O que eles acham? 99,9% dos brasileiros. Estou precisando tomar um café. Não, você precisa comer uma proteína, não tomar um café, meu amigo. Seu corpo deu um freio, te colocou na marcha 1 agora, porque você está... não adianta. Isso acontece, porque a pessoa não comeu nada no café da manhã, ou pulou, ou comeu coisa que não vale nada, enfim, normal. Então, a mesma coisa vai acontecer que você não vai comer, ok? Você vai ficar assim... Agora, também não dá para não fabricar nada, né? Tem que fabricar, senão vai ficar sem pele. Beleza, então ele vai lentamente sim fabricando, mas aí ele vai pegar da onde? Da reserva. Ele vai lá no músculo, ele desmonta o músculo, presta atenção, ele desmonta o músculo, pega os 20, lembra-se, falta quanto para ele? Uma. Pega aquela uma que ele precisa e monta o colágeno. Ótimo. Agora sobrou 19. O que ele vai fazer com os 19 que sobrou do seu músculo? Não dá para remontar músculo, porque 19 não monta músculo. Tem que ter 20. O que ele vai fazer? Gordura. Ele pega, transforma para gordura e coloca na reserva. Em outras palavras, o que você fez se você não comeu direito? Queimou menos calorias, porque diminuiu o metabolismo, passou o dia péssimo e ainda engordou. Porque você pegou o seu músculo e transformou em gordura. Bom negócio você fez. Então agora vamos aprender como fazer o negócio virar. Ok? Muita gente que me conhece, me vê que eu como o dia todo. Eu falo, como que você come o dia todo? Você diz, porque eu como o correto o dia todo. Ok? Então você tem que comer uma porção proteica, ok? De 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Porque o máximo que o seu corpo consegue é uma quantidade X, e 3 horas depois ele precisa de novo. Então você tem que meio que gotejar para ele a proteína o dia todo. Duas coisas vão acontecer. Você vai ficar energizado, muito mais que você imagina, muito mais energia. E a segunda coisa que vai acontecer, você vai proteger a sua massa magra e vai eliminar aos poucos a gordura. Bacana, não é não? Só que é difícil de fazer. Porque se a gente for comer 3 em 3 horas, são 6 vezes por dia. Comer ovos e peito de frango 6 vezes por dia, ninguém aguenta, né?
Então, aí vem a Herbalife. Aqui que eu uso a Herbalife, eu uso a Herbalife 3 ou 4 vezes por dia, muitas vezes, ok? Eu vou mostrar várias soluções proteicas. Todo mundo aqui toma o produto, todo mundo conhece o shake. Eu conheço o meu shake de manhã, 3 colheres de shake ou mais. Ok? Depende se eu quero ganhar um pouco tal, mais carbo, menos carbo, porque o shake tem um pouco de carbo também. Mas eu sempre reforço com isso aqui. Ok? A proteína do soja. 3 colheres abundantes dentro. Ok? É a minha quantidade, cada um vai usar o seu. Isso eu faço de manhã, ou às vezes eu uso essa proteína, que é a proteína whey. Ok? Pode usar tanto essa quanto essa, depende tanto de sabor, quanto de preferência, se malhou, se não malhou, se quer absorção rápida, mais lenta, não importa, porque a diferença aqui é mais essa. Os dois são alto valor biológico. E o shake também. Mas às vezes eu não quero tomar shake. Às vezes eu quero morder alguma coisa. Então estou apaixonado por isso aqui. Ok? Tão apaixonado que acabei com a caixa faz mais ou menos hora atrás. E é o combo. Ok? Tipo uns 2 desses para mim, às vezes 3 numa refeição já. Ok? E se você é uma pessoa menor, uma dessas já é suficiente. Tem 13 gramas de proteína em cada uma, de qualidade. Você tem certeza absoluta que você está de boa 100%. Outra solução proteica que eu estou apaixonado, tem, por exemplo, hoje tem NBA, a gente está no playoff, eu gosto de basquete, hoje tem, eu vou acompanhar, e tem 2 opções, ou você fica beliscando na frente da televisão, ou você fica beliscando na frente da televisão, não é não? Então, pelo menos se eu for beliscar na frente da televisão, como todo mundo belisca na frente da televisão, pelo menos eu vou beliscar a coisa correta na frente da televisão. Então, eu belisco esse aqui, eu pego o crunch, coloco num copo, aqui essa é outra coisa que eu faço também, tipo mais ou menos umas 30, 40 gramas disso aqui, um pouco de adoçante em pó, em gotas, ok? E se você não tem problema com leite, pode ser leite desnatado, se você tem, pode ser leite sem lactose ou leite de soja, qualquer coisa, uns 100 ml, 150 ml, mistura bem, aí fica com colher assim, nossa, me dá água na boca. Porque esse aqui é chocolatado, você coloca um pouco de adoçante, é tipo um sucrilho achocolatado total proteico, entendeu? Então, uma delícia de uma opção para você, não tem nem o que falar, ok? Use e abuse, ok? Às vezes, eu não sou fã de café, mas eu uso isso, porque café me faz assim, sabe? Me dá para 1 hora ele dá, 1 hora e meia, tá? Então, usa esse aqui, ok? Eu uso o café proteína da Herbalife, certo? Na minha refeição, pré-treino. Isso basicamente é o meu pré-treino. Eu faço isso, mas faço algumas coisinhas assim que eu uso junto. Mas você pode usar isso como solução de lanche, porque na verdade é café, mas são 16 gramas de proteína, ok? Então, por aí eu fiz para vocês a jato uma explicação. Eu fugi um pouco do tempo que me deram aqui, mas espero que não deu assim demais, de como que você pode arranjar o seu dia de uma maneira eficaz, comer de 3 em 3 horas proteínas, ok? Manter o seu corpo em dia, ok? Intacto, livrar daquelas gorduras, não tem importância de idade, simplesmente de fazer a coisa correta. Vai lá no meu, na minha página, você vai ver lá algumas fotos, se você quer entender melhor como que isso funciona na prática. E não tem problema nenhum, gente. Use e abuse, que vocês estão no caminho certo. Um beijo no coração de todo mundo. Espero que valeu por alguma coisa. Uma boa noite a todos. Adorei. Tchau, tchau. Olha só, rapidinho. Você falou, assim, de uma maneira bem simples, que a proteína ela é maior, ela é mais complexa do que um açúcar. E tem uma coisa que a minha avó me dava quando eu era criança, que ela dizia que era muito bom, que era geleia de mocotó. Então, tinha muito açúcar, tinha lá uma gordura de mocotó, e o pessoal usa até hoje para ter colágeno. Podias comentar que aquele colágeno do mocotó não é bem isso, do nosso peptídeo de colágeno, por exemplo, da bebida de beleza da Herbalife?
vou dar uma pequena explicação sobre colágeno, ok? Que eu não sei o que é. Esse que você falou eu não conheço, tá? Sou um gringo. Mas, Era uma geleia que dizia que tinha colágeno. É barato no supermercado. E é um gostoso. milhão de tipos de colágeno aí fora. Se vocês querem gastar dinheiro, jogar no lixo, pode ir lá comprar. Bacana, mas é mais ou menos igual ao ômega 3 que eu expliquei, que é ridículo. Mas eu vou explicar o porquê. Vocês lembram da proteína que eu mostrei? Coloca a foto do colágeno. Só para as pessoas entenderem isso daí. Coloca a foto do colágeno, as pessoas vão entender. Quando a gente come colágeno, vamos supor, eu vou pegar uma vaca inteira e vou comer. Eu comi colágeno? Comi, porque ela tem colágeno. Ok? Comi qualquer bicho que tem colágeno, beleza. Comi ossos que tem colágeno, ótimo. Quando isso chega para o intestino, ok? O intestino, não, o colágeno é gigante, ele não consegue passar. Ele não consegue passar a parede intestinal. O que o corpo vai ter que fazer? Quando essa molécula, quando esse conglomerato está no intestino, o corpo vai lá e vai picar isso, aqueles 20 cubos iniciais. E quando isso vai chegar para a corrente sanguínea, ninguém sabe que chegou de colágeno. Ok? E como qualquer proteína que você comeu. Comeu aqui, comeu esse daí, comeu qualquer proteína e acabou. Então, com o tempo, as pessoas entenderam que colágeno seria bom a gente colocar, mas aí vou ter que injetar então aqui, porque senão não tem como, não vai chegar. Veio uma empresa que patenteou isso e ela fez o seguinte, ela pegou a molécula do colágeno e ela fracionou ele para os seus precursores principais. Eu espero que eu não estou sendo complexo para vocês, ok? Ela conseguiu quimicamente fracionar o colágeno para os precursores principais que a gente sabe que metaboliza aqui, porque o processo do metabolismo não é bum-bum, ele demora, ok? Ela pegou os precursores, ok? Tipo os principais, e ela conseguiu quebrá-las de uma maneira especial e fez um teste. Ela sinalizou esses precursores, esse é o colágeno gigante, ele não passa. Esse aqui não passa a parede intestinal. Essa empresa pegou e quebrou ele de uma maneira específica, especial. Ok? Eles patentearam isso. E eles testaram. Eles sinalizaram ele de uma forma radioativa, que eu não vou explicar agora como que faz isso, ok? E deram para as pessoas consumir isso pela boca. Ok? Só para você entender isso. E depois dava para medir os precursores nos lugares que a gente quer que ele chegue. Porque você como se colocou um sinal, um rabo nele, entendeu? E eles conseguiram provar que deu aumento na produção, porque você consegue medir isso agora, do colágeno, através desses precursores. A única empresa no mundo que teve a coragem de chegar lá e botar a grana, e não é R$1.000 ou R$2, tá, galera? E nem 5 e nem 10, é grana. E comprar esse patente para poder usar nos seus próprios produtos, chama-se Herbalife Nutrition. Então, o nosso colágeno é cientificamente funcional, porque realmente aumenta a produção do colágeno, tanto que também fizeram um teste depois das rugas e existe uma diminuição delas em 6 meses de uso, mas não é, os dedos de colágeno não vão no espelho, peraí, cadê? Não é assim, gente, você tem que dar tempo para o corpo, ok? Alguns meses, 6 meses, você já vai ver um belo resultado com isso. Belezura, galera? Então, não sei sobre Bocotô, Mocotô, Gelés, daí não conheço não, e que realmente tem resultados. Herbalife na veia, my friend, ok? Beijo no coração de todo mundo. Forte abraço. Caramba. Obrigado, Ram, obrigado, que impressionante. Muito obrigado. Hein? Valeu, obrigado, gente. Obrigada, arrasou, Ram.